Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que Deus possa estar abençoando tua casa, abençoando a tua vida, abençoando toda a sua família. Estamos aqui hoje para trazer mais uma revelação de Deus para a tua vida. Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, as revelações dessas profecias que têm se cumprido nesses últimos dias. Hoje, nós estamos vivendo, as profecias de Apocalipse estão se cumprindo sobre nós. É importante você entender o que este livro veio para trazer, as revelações de Deus para nós. Por isso estamos nesse estudo, estamos aqui falando aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas para transmitir para você essas grandes revelações. Hoje nós vamos falar sobre a sétima trombeta. Ontem nós começamos a falar sobre ela. E nós falamos que a sétima trombeta, quando ela vai tocar, vai soar sobre a terra, acontece sinais aqui. É importante você entender que trombeta, ela fala sobre você ficar preparado para a batalha. Quando a Bíblia está falando sobre trombeta, ela fala de você ficar preparado para a batalha, para a guerra. E aqui no capítulo 11, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim, olha: e o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou ao nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então aqui é uma voz que está dizendo, é uma voz que está clamando, é uma voz que está alertando as pessoas. Quando a sétima trombeta toca, a Bíblia diz que houve uma voz. Ontem eu falei, quero falar sobre isso. E essa voz, ela vai trazer um impacto tão grande que a Bíblia diz que os 24 anciões, aqueles que estão diante do trono, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que eles se prostram diante de Deus. Eles se prostram e começam a concordar com essa voz. Eles começam a concordar com a voz dessa sétima trombeta. E a Bíblia diz que aqui que eu quero chegar com você hoje, nós começamos a falar sobre isso ontem, no versículo 19, presta atenção que agora os céus vai se abrir, e tem duas revelações de Deus aqui para nós, e vai dizer: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, e no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto forte e chuva de granizo. Eu disse ontem que eu gostaria de falar hoje novamente, da continuidade àquilo que eu disse ontem. Aqui duas coisas acontecem. A primeira voz da sétima trombeta, ela vem anunciando o juízo de Deus. Quando os anciões se prostram, eles concordam porque chegou a hora de Deus julgar e dar galardão. A Bíblia diz aqui que é a hora dele dar galardão àqueles que servem a ele. E trazer o juízo, a ira de Deus sobre aqueles que destroem a terra. Então é importante você entender isso na tua vida. O céu controla todas as coisas aqui na terra. Quando você entende isso, compreende isso na tua vida, você compreende as profecias de Deus. Às vezes você precisa, meu irmão, abrir a tua visão para aquilo que está acontecendo nos céus. Tem muitas pessoas que estão presas aqui com as vozes aqui da terra. Tem muitas pessoas perdidas com as vozes, estão tampando os ouvidos para ouvir a sétima trombeta. Estão tampando os ouvidos como no tempo de Jesus. Aquelas pessoas não queriam ouvir a verdade. Aquelas pessoas não queriam ouvir a voz de Jesus ao ponto da Bíblia dizer que eles crucificaram Jesus. Eu preguei, falei sobre o testemunho de Estevão quando ele é apedrejado. A Bíblia diz que quando Estevão pregava, as pessoas ficaram tão furiosas que elas colocaram as mãos nos ouvidos porque elas não queriam ouvir e apedrejaram Estevão. Então é importante você entender que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Assim como no tempo de Jesus, que ele enviou João Batista, era a voz que clamava no deserto para o arrependimento. E Jesus, quando ele vem, ele confirma o ministério de João Batista. O João Batista era a voz que clamava no deserto.
A voz daquele que clamava no deserto, mas as pessoas não queriam ouvir, ao ponto de pegarem João Batista, cortarem a cabeça dele, entregar a cabeça dele no prato, porque ele não queria, porque ele denunciava o pecado, porque ele denunciava as coisas erradas, porque ele denunciava os adultérios, as coisas que estavam acontecendo. Então é importante você entender que nós estamos vivendo esses dias. Eu quero levar você para a palavra para que você entenda, para que você compreenda tudo o que tem acontecido nesses últimos dias. Abra a tua visão, abra teu ouvido para ouvir aquilo que Deus tem falado. Pastor, o senhor está querendo dizer, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo dias hoje onde as pessoas têm tampado os ouvidos para a voz de Deus. E muitas dessas pessoas têm perdido a aliança de Deus. A Bíblia diz que quando abriu, então o santuário de Deus está no céu, aparecem dois sinais. O primeiro, a arca da aliança, significa aliança com Deus. E o segundo, as vozes que saem do trono. Eram duas coisas que as pessoas tinham perdido. Eram duas coisas que as pessoas tinham perdido, por isso que veio o juízo de Deus. Hoje nós estamos vivendo esses dias. As pessoas têm tampado o ouvido para a voz de Deus. As pessoas têm perdido a aliança com Deus. Mas essa última trombeta, ela vai soar, ela está soando. Paulo alertou, acompanha comigo na Bíblia. É por isso que todas as cartas, quando Deus escreve às igrejas, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, todas as 7 igrejas, há uma palavra no final que diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Deus está dizendo isso, ele diz, nem todos vão ouvir. Nem todos vão estar atentos e ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado. Não seja enganado nesses últimos dias. Não seja iludido nesses últimos dias. Paulo ele vai escrever assim, olha, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaremos o seguinte, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, está falando de nós, de modo nenhum precederemos o que dorme, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, junto com Ele, entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Você está entendendo? Ele está falando sobre a trombeta, ela vai começar a soar. A Bíblia vai dizer, na parábola das 10 virgens, aquelas que ficaram, elas tamparam o ouvido, para não ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que meia-noite ouve-se o grito, aí vem o esposo. Mas aquelas 5 virgens, elas não ouviram, não quiseram ouvir aquilo que Deus falava. Por que elas não ouviram? Porque elas não eram prudentes. E elas esqueceram de ouvir a voz do Espírito Santo. Elas ouviam a voz de tudo, menos a voz do Espírito Santo. É por isso que eu estou dizendo para você que toda carta às igrejas, Jesus disse, aquele que tem ouvido, ouça. Que nesse dia você possa ouvir a voz do Espírito Santo. A trombeta está soando. A trombeta está soando como João Batista veio anunciando. E eu quero dar um exemplo bem claro para você, daquilo que tem acontecido aqui. Quando nós lemos lá em Apocalipse, fala de vozes, fala da Arca da Aliança, fala de um tempo onde as pessoas estariam perdendo isso. Só que a profecia de Apocalipse, ela já teve várias passagens na Bíblia. E eu quero mostrar uma muito interessante para você. Se você está me acompanhando, tem a Bíblia, quer anotar, anota, é importante para você. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Deus quer salvar a tua alma, a tua vida. Deus, Ele colocou esse propósito no meu coração de Apocalipse para alertar as pessoas, para ser uma voz que fale para a igreja que hoje tem perdido a aliança, perdido a palavra, a igreja, cultos que você vai, onde as pessoas estão perdendo essas duas coisas, estão perdendo a palavra, não tem temor à palavra.
A Bíblia diz que a voz de Deus, quando nós lemos em Apocalipse, é como um trovão. A voz de Deus é como trovão e relâmpago, é uma voz forte. O que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra. É a palavra que vai levar as pessoas a ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel, acompanha comigo, capítulo 3. É os mesmos dias que nós estamos vivendo hoje, nós vamos falar sobre isso. Diz assim, ó, e o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Samuel era a voz profética naqueles dias. O menino que nasceu na oração, entregado pela manhã ao templo, para ser uma voz naqueles últimos dias. E deixa eu dizer algo para você, nesses últimos dias, Deus vai levantar vozes que vão clamar, que vão tocar a trombeta para avisar a igreja, avisar as pessoas. Que nesses últimos dias, assim como foi no tempo de Eli, nós vamos falar do tempo de Eli, o sacerdote Eli, que zombava da oração de Ana, o sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram corruptos, que estavam no altar. Mas a Bíblia vai dizer que nos dias deles, olha aqui, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Por que a palavra era rara e as visões não eram frequentes? A Bíblia está querendo dizer que nos tempos de Eli, eles não davam muito crédito à palavra, não tinha temor. E a visão não era frequente, ou seja, não tinha o Espírito Santo, porque quando o Espírito chega, ele te dá visão. Ele abre a tua visão para você entender o reino dos céus. E a Bíblia diz que certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Ou seja, a Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, por que a lâmpada estava se apagando? Porque a palavra era rara e a visão era pouca. É os mesmos dias que nós estamos vivendo hoje. É os mesmos dias que estão se cumprindo hoje. Deus quer alertar a igreja, quer alertar você. Deus quer alertar as nossas vidas. Eu tenho chamado você que está me ouvindo. Você que essa mensagem está chegando, você onde estiver. Talvez você, meu irmão, minha irmã, precisa renovar a tua aliança com Deus. Para de ficar ouvindo essas vozes do mundo. Para de ficar ouvindo as vozes que vêm do mundo, que atrapalham a sua comunhão com Deus. Volte a fazer uma aliança com Deus, volte a ler a Bíblia. Volte a temer a palavra de Deus e a palavra do Senhor. Jesus disse, passarão céus e terra, a palavra não passa. Quando você teme a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus tem uma aliança com você. E você vence todas as suas batalhas. Você vai ver, eu falei ontem, a Bíblia diz que no tempo de Eli, a arca ela foi tomada e foi parar na casa dos filisteus. Só quando ela chega lá no templo de Dagon, quando eles acordam no outro dia, a Bíblia diz que Dagon estava com a face no chão. A Bíblia diz que Dagon estava com a face no chão, os filisteus assustam. Mas a arca ela tinha sido tirada do templo de Eli. Por quê? Porque eles achavam que festejando, pulando, a arca permaneceria com eles. O que vai trazer a arca, o que vai trazer a aliança de Deus na tua vida é a palavra, é o conhecimento na palavra, é o entendimento da palavra. A Bíblia diz que quando a arca é tirada no tempo de Eli, está aqui na Bíblia, nós vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que Eli cai, quebra o pescoço, porque Eli, a Bíblia diz que os olhos dele já não enxergavam mais. A Bíblia diz que ele estava sentado numa cadeira e quando ele ouve a notícia, ele tinha 98 anos, ele era gordo e caiu. E eu tenho dito nesses últimos dias, muitos líderes, muitas pessoas que estão sentadas na cadeira, estão cegas, estão ficando cegas, estão trazendo para a presença de Deus, por ouvir outras coisas, coisas que não têm agradado a Deus. Jesus está voltando, você está vendo as profecias de Apocalipse se cumprir, você está vendo a igreja que tem acontecido, mas eu tenho falado para você, fique esse alerta na sua vida, leia a palavra, não fique no tempo como Eli ficou, a Bíblia diz que Eli ficou, e quando Eli cai,
A Bíblia diz que vieram dar notícia. Ele tinha uma nora, uma das esposas de Ofni e Finéias. Quando ela ouve a notícia, ela estava grávida. E quando nasce o filho, pergunta para ela, como se chamará o filho? Vai colocar o nome do teu esposo? Ela diz, não, põe Icabo. Porque ela diz, a glória do Senhor foi tirada. Quando a glória de Deus sai, você percebe. Quando a glória começa a ir embora, você nota. Quando a glória de Deus nasce, você percebe o que está acontecendo. Abre os olhos, você tem visto. Você tem presenciado. Pastor, o que eu faço? Simples. Deus vai levantar vozes que vão clamar no deserto. Para que as pessoas voltem de novo à palavra. Voltem de novo a fazer alianças de santidade com Deus. E colocar a tua vida diante de Deus. Aí você pode ter certeza que quando a trombeta soar, você vai morar no céu juntamente com Cristo, como anunciou apóstolo Paulo. Ele diz, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Fica vivo, meu irmão. Fica vivo, minha irmã. Talvez você está morrendo espiritualmente. Pastor, o que está faltando? A palavra, o temor à palavra e a aliança com Deus. Eu quero orar por você agora. Vamos fazer uma aliança com Ele. Aonde você estiver me ouvindo hoje, faça uma aliança com Deus para a tua vida, santifica a tua vida, volta a jejuar, a orar, volte a ler a palavra de Deus, volta a ter comunhão com o Senhor. Aí você vai entender que a voz de Deus é como um trovão, um relâmpago, que quando ela chega na tua vida, ela te abençoa, ela te traz vitórias. Você não vai perder batalha como Eli perdeu. Fecha teus olhos. Vamos orar juntos agora. Faça uma aliança com Deus, aonde você estiver. Deus vai tocar em você, vai curar você, libertar você. Pai, em nome de Jesus eu oro por essas vidas. Senhor, que o Senhor abençoe. Senhor, esta vida que está se arrependendo dos teus pecados. Esta vida, Senhor, que está se arrependendo dos teus erros. Que teu Espírito possa abrir os ouvidos dessa pessoa, para que ela possa se arrepender hoje, Deus. Ouvir essa voz, abra os ouvidos desta vida, para que elas possam ouvir a tua palavra, ó Deus. Acende a lâmpada novamente, ó Deus, dessas pessoas. O Senhor diz, nós somos a luz deste mundo. Senhor, acende a lâmpada desse irmão que está perdido, dessa irmã. Salva esta alma. Receba aí onde você estiver orando comigo agora. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia, receba o Espírito do Senhor sobre você. Que a lâmpada se acenda. E antes que a lâmpada se apague, a Bíblia diz que Deus está te chamando. Deus está chamando você para ser uma voz nesses últimos dias. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz, meus irmãos, que Deus te abençoe em nome do Senhor.